E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Éder. Neste vídeo nós vamos aprender como utilizar a função ligado para graus no EV3. Vamos lá? Agora nós vamos iniciar o nosso projeto. Então inicialmente vamos adicionar um bloco do motor grande. Aqui em cima eu selecionei a porta A, que é onde o meu motor está conectado. E aqui nós vamos selecionar ligado para graus. Então, um fator bastante importante, uma informação que você pode observar é aqui embaixo. Nós vamos observar aqui no Port View, que é esse ícone, onde nós temos a visualização das portas do EV3. Então, na porta A nós temos aqui um motor grande e se nós dermos 2 cliques na letra, ele volta o valor para 0, ou seja, ele reinicia o valor de contagem de graus, nesse caso. Então ele está mostrando que está selecionado para graus e aqui está em 90. Tá? Vamos voltar agora para a nossa aplicação e vamos visualizar também o nosso motor. Então aqui, inicialmente, ele já vem com o valor aqui de 360 graus. Nós vamos mudar e vamos explicar como que isso ocorre. Então, para facilitar a visualização, nós vamos deixar aqui a velocidade em 10. Para ficar mais lento, a gente consegue observar bem o movimento do motor. Então, nós vamos começar com um ângulo de 90 graus. Tá? Então, quando nós mudamos aqui o valor, você pode observar que aqui nesse ponto houve uma alteração exatamente nessa imagem, né? Ou seja, nós temos apenas uma partezinha, né, em preto que indica exatamente o ângulo de 90 graus. O ângulo de 90 graus ele seria equivalente à abertura de uma porta. Então você tem a sua porta, a porta ela abre mais ou menos até aqui, então ela vai fazer esse movimento, né? A porta estava assim, ela abriu e veio até aqui. Então a abertura de uma porta é mais ou menos 90 graus. Então o motor ele vai girar esses 90 graus. Vamos ver como que acontece isso na prática. Tá? Então o motor agora ele está em 0, né, na posição inicial. Então quando nós executarmos aqui o programa, ele vai girar de 0 até 90. Então se eu continuar, ele vai girar mais 90, né? Então, ou seja, ele está aqui já em 90 graus, né? Como vocês podem observar aqui. Deixa eu só colocar a flechinha para mostrar aqui para vocês. Ó, ele está aqui já em 90, ele vai chegar até essa posição, ele vai girar mais 90 ainda. Vamos ver o que acontece então. Olha, ele avançou mais 90. E assim sucessivamente. Mais 90, mais 90, aí ele voltou para o início. Notem que ele saiu um pouquinho fora da posição inicial, pode acontecer isso, é normal. Eu posso inclusive voltar, eu vou colocar um valor aqui de menos 2 para ele voltar 2 graus, vou dar um play. Olha, ele voltou só um pouquinho, tá? Para que ele ficasse aqui na posição original para facilitar a explicação para vocês. E agora nós vamos mudar para 180 graus. Vamos ver aqui, 180 graus. Notem que quando eu alterei o valor, a imagem aqui novamente ela mudou. Né? Então nós temos aqui uma meia lua. Então ele vai fazer, ele vai girar, né? Do ponto inicial que é 0 até 180, né? Ele vai dar uma meia volta. Vamos ver então o que essa alteração agora influencia na programação. Vamos ver. Então agora ele está em 0, agora ele foi até 180 graus. Tá? Continuando aqui, se nós pressionarmos de novo o Start aqui no programa, ele vai continuar e vai voltar para a posição 0. Né? Então, para dar uma volta completa, ele deu 2 meia voltas. Né? Agora, nós vamos mudar para 360 graus. Tá?
Tem muita gente que fala que vai dar um giro de 360 graus na vida, ela sai de uma posição e volta para a mesma, né? Então não acontece nenhuma mudança. Então observe o que acontece aqui na imagem. Então o motor estava em 0, ele vai voltar para a posição inicial. Então ele deu uma volta completa. De novo. Então se nós colocarmos, por exemplo, outros valores, colocar 45 graus, que é a metade de 90, então ele vai girar só um pouquinho, né, que é a metade de 90. Ó, então mais um pouquinho ele chega a 90 graus. Ah, ele está em 90, agora eu quero que ele gire 180 graus. Tá? Deixa eu digitar aqui 180 graus. Ele vai continuar a partir desse ponto que ele está, ele vai girar mais 180. Vamos ver, ele vai dar meia volta. Então nesse ponto aqui, falta apenas 90 graus para ele chegar no ponto inicial. Então eu vou digitar aqui 90 graus. Vou dar um play. Ele voltou para a posição inicial. E se nós mudarmos aqui o sinal, colocarmos negativo, ele volta, ele vai girar na posição, ou melhor, no sentido contrário. Então eu vou colocar menos 180 graus. Né? Notem que nesse caso ele mudou o sentido aqui o destaque aqui nessa imagem, né? Então ele está do lado esquerdo, então significa que ele vai sair desse ponto aqui e vai chegar até esse ponto aqui embaixo, tá? Então ele vai começar daqui de cima e vai no sentido anti-horário, que é o sentido contrário do relógio. Então vamos lá, vou clicar no play, agora ele girou ao contrário até chegar lá em cima. Tá? Então ele voltou para a posição 0 novamente. Tá? E assim a gente pode mudar. Ó, por exemplo, agora ele está numa posição que não é bem 0. Eu quero ajustar essa posição. Eu vou colocar menos 2 graus. Vamos ver o que acontece. Ó, mais um pouquinho. Ó, vejam que ele só dá... Ele faz um pequeno movimento de 2 graus. Aqui é mais ou menos a posição 0. Eu posso vir aqui no Port View, inclusive... Dá 2 cliques no A para ele zerar o contador e assim eu vou ter aqui o meu contador de graus, né, zerado na posição inicial. Então nessa aula nós aprendemos a como utilizar a função ligado para graus, que pode ser utilizada na robótica para movimentar o robô de uma maneira mais sutil, uma maneira mais precisa, para ele movimentar pequenas distâncias, um ajuste de posição. Então é uma ferramenta bastante útil para quando você precisa movimentar o robô de uma forma mais precisa. Então obrigado pessoal, um abraço e até a próxima.